torcida, começando mais um vídeo aqui no canal, sem minha paixão, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Vamos trazer notícia aqui, galera, do CRB e falando sobre a SAF. E essa matéria no GE aí, CSA e CRB participam de um debate sobre a SAF na Assembleia e tem visões diferentes. Rafael Tenório defende a SAF para o CSA. Presidente Mário Marroquim, ele acha que essa decisão exige cuidado. Então, torcedor regatiano, você é a favor da SAF ou contra? Comente aqui abaixo. Veja aí, peço do trecho aí no jogo tático de ontem, Kenny de Caleiro falando aí sobre a SAF. Você é a favor, você é contra? Comente aqui abaixo. Vamos ver aí, tamo junto. Canal Tem Minha Paixão, canal de torcedor. Forte abraço. A SAF, como é criada, é um instrumento legal para pegar os clubes, para todos os clubes, em especial os clubes que estão passando por alguma dificuldade financeira, de fluxo de caixa, em situações difíceis, né, na situação difícil, onde sinaliza que você pode criar uma parceria com a empresa e gerir, né, isolando a dívida da nova realidade. Só que isso vai se adequar por cada clube e por cada modelo de gestão. Porque a profissionalização não precisa só a SAF. Se você profissionalizar o próprio clube, com orçamentos como o CRB está implantando, tá certo? Como outros clubes estão implantando, e você vir trabalhar dentro da estrutura organizacional que os clubes trazem, você não precisa do modelo jurídico SAF, você precisa do modelo jurídico da competência, tá certo? No caso específico do CRB, que nós não temos dívida, a SAF não urge a gente. Urge para o CRB é procurar administrar. Vocês que estão no futebol há muito mais tempo que eu e que militam diariamente nele, o que é que leva muitas vezes o futebol a ter um problema financeiro? É um erro estratégico, ou não dá a liga, ou não dá o resultado que nós esperávamos, e gerar dívida. A SAF não vai ter esse problema. O que é que nos leva? Ontem eu citei, no CRB teve vários casos emblemáticos de dívidas que ficaram lá contratadas pelo dirigente à época. É quando você monta um clube, você monta um time de futebol, vamos dizer assim, para ser objetivo, não alcança os resultados desejados e depois tem que contratar à pressa reforços que às vezes não resolvem o nosso problema e muitas vezes o que você deixa é um passivo. A SAF pode deixar esse passivo também. Uma coisa que precisa alertar, e eu vejo muito, e vocês todos aí de março sabem muito bem disso, tá certo? É a competência. A competência administrativa tem que existir e trabalharmos em cima de resultado. Quando o resultado é bom, tudo é fácil de você levar. Então, o modo, por exemplo, o Cuiabá é uma limitada, que eu não sabia, ontem eu vi. O RB Bragantino, né, é um clube de investidores. A questão é como você organizar o clube, saber fazer hoje o que o CRB tem determinado, e principalmente para o ano que vai entrar em vigor as mudanças estatutárias que nós estamos fazendo no CRB, que é um orçamento anualizado, mas com revisões trimestrais, tá certo? Com o recurso que o CRB tem, nós estamos implantando um fundo estabilizador financeiro, ou seja, nós vamos aportar no caixa do CRB os recursos para os próximos 90 dias, para criar o fundo estabilizador, mas o orçamento é para cobrir. Esse fundo estabilizador é que você pode fechar um patrocínio, esse patrocínio não entra, ou nós recebemos um calote, qualquer coisa que você imagine, e o recurso não entra. O que nós precisamos é exatamente executar o orçamento planejado e termos a competência e a sorte desse clube e desse time de futebol da Liga. Mas a questão de você ter uma SAF, a SAF, o que é que mudaria? Sai o presidente executivo do clube para dar um empresário, tá certo? Esse empresário vai aportar o capital que hoje nós temos no bolso para poder executar esse fundo estabilizador, tá certo? O grande problema, existe uma grande diferença, e vocês sabem isso. O investidor,
Se o clube não estiver dando liga, ele vai fazer as mudanças necessárias, mas não vai gerar um negativo. A torcida vai chiar, vai protestar, mas o clube vai ter que ser temente à organização financeira. Não adianta você não alcançar os resultados e ir para o suicídio financeiro que existiu a vida inteira nos clubes. Não tem diferença se você, o próprio clube, ou uma SAF feita internamente, ou um investidor externo, o que você vai precisar é competência. O que precisa ficar muito claro que a SAF não é salvação e não vai dar campeonato alagoano, campeonato nordeste, acesso à Série A, e chegar numa semifinal da Copa do Brasil. O que vai dar é a competência dentro do equilíbrio orçamentário. Ora, podemos gastar o que temos e o que conseguimos arrecadar. Essa é a linha que o CRB vem pensando e pode ser desenvolvido ao próprio clube, ou o clube junto com investidores locais, ou nós trazemos um investidor de fora, que seria essa famosa SAF. Presidente Kennedy Calheiros, Luciano Costa, um abraço, obrigado por sua participação aqui no Jogo Tático do Esquadrão 89. Por suas palavras, fica claro que no momento SAF não seria interessante para o CRB, ok. Agora, se tratando de recursos que o clube irá receber, pelo menos existe aí essa expectativa do CRB receber 40 milhões da Liga. Isso sendo confirmado, quem é que vai gerir esse dinheiro? Vai ser o Poder Executivo ou não? Outros clubes já estão se mobilizando, ou seja, que irão receber esses recursos, mas quem vai trabalhar, administrar, é o Poder Deliberativo de cada clube, ou seja, só será investido se o Conselho Deliberativo autorizar. De que forma esses 40 milhões serão administrados no Clube de Regatas Brasil, até porque para não se gastar errado, para não fazer mau uso desse dinheiro, porque já existem informações, vamos investir grande parte desse recurso na base. E a gente sabe que hoje as categorias de base não é só do CRB, não dá retorno, ou seja, você tem que revelar, o CRB não revela ninguém nas suas categorias de base. Ou seja, de que forma, presidente, o CRB vai se mobilizar para a temporada 2024 em relação a esse recurso que vai entrar, 40 milhões vão entrar nos cofres do CRB, em relação também à parte do futebol, que eu gostaria da sua opinião, porque o CRB não tem uma conquista de expressão nacional há muito tempo, e essa tem sido uma cobrança forte do torcedor regatiano, principalmente por mudanças no departamento de futebol do clube. Primeiro falando como será administrado esse recurso da Liga Forte que vai entrar no clube, presidente. Bom, Luciano, primeiro antes de chegar no assunto de recursos, vamos botar, o CRB ele fez fomos campeão invicto esse ano, fizemos uma boa Copa do Nordeste, até aquele jogo com o Sport perdemos o jogo anterior do Bahia, tínhamos 20 ou 21 jogos invictos, tá certo? A questão de você hoje competir dentro da realidade nordestina, vamos botar uma competição que a gente tem que começar a encarar ela de igual para igual, com competência, a Copa do Nordeste, esse é o maior termômetro para a gente, onde que nós temos o Ceará, hoje, o estado do Ceará com Fortaleza e o Ceará, Pernambuco principalmente com o Sport, que pelo que eu sei não anda nem com a folha em dia e com a dívida grande, mas sempre disputa fortemente, e os dois clubes hoje da Bahia que também disputam. O CRB tem que entrar aí indo buscar. Nós somos do estado pequeno, tá certo? Onde eu dei esses números, acho que na outra entrevista a vocês. O Bahia, no passado, ele teve de recursos entre sócio, torcedor e rendas de campo, 43 milhões. O Sport Recife, ano passado, não subiu e teve 29 milhões. O CRB, ano passado, teve 3 milhões e 100 nessas mesmas rendas. Então, abre um fosso na administração financeira. Então, precisamos buscar competência.
Quanto ao Campeonato Brasileiro, né, que está muito difícil o nosso acesso, principalmente depois da derrota para o Criciúma, que o time realmente não jogou o esperado. Mas se não fosse os 8 primeiros jogos do campeonato, se a gente tem da 9ª rodada até a 33ª a mesma média que tivesse tido da primeira ou 8ª rodada, nós hoje teríamos 55 ou 56 pontos e estaríamos na briga. Quer dizer, o que houve foi o início de campeonato onde o time desandou, mas um time que estava se apresentando campeão e fez uma boa Copa do Brasil, num jogo extraordinário contra o Atlético Paranaense aqui e na Arena da Baixada, e nós escolhemos, além do Campeonato Alagoano Invicto, além de uma boa Copa do Nordeste, não foi excelente, mas uma boa Copa do Nordeste, e colhemos esse mau resultado nos 8 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Isso faz falta. 4 ou 5 pontos que a gente, dos 24 que nós disputamos nos 8 primeiros jogos, só obtivemos 5 pontos, ou seja, foi 2 empates em casa e uma vitória fora de casa nos 8 primeiros jogos. Então isso maculou o resto do campeonato, ele sempre correu atrás para fazer. Se a gente tem tido sucesso aí com o Criciúma, nós estaríamos mais bem posicionados. Então houveram alguns tropeços que altera vários clubes. O que o CRB não pode, aí do ponto de vista, é cometer irresponsabilidades. E ao presidente executivo, hoje é chamada a atenção, e ele é responsável por isso, para não fazer o que o Vila Nova fez. O Vila Nova contratou o Lisca, 4 rodadas e já demitiu o Lisca. Quanto isso deve ter custado esse ato impensável do ponto de vista administrativo? Quanto deve estar custando ao Vila Nova esse ato que às vezes macula o orçamento do ano que vem? Traduzindo agora, falando de orçamento para o ano, o presidente executivo Mário Marroquim está preparando o orçamento para discutir com o presidente do Conselho e depois com os membros das presidências do clube e os vice-presidentes, para que nós tenhamos conhecimento, aprovemos isso para levar para o Conselho Deliberativo. Eu estou implantando no CRB, e devo implantar até o final de novembro, o que eu implantei na CBV, na Confederação Brasileira de Vôlei. Um orçamento anual com revisões trimestrais, tá certo, com esses fluxos, analisando as vendas de jogos, como é que está a entrada de recursos, os patrocínios, e com esse recurso, bem que você disse aí, desse aporte que nós estamos vendendo, e sim, é o Conselho Deliberativo que aprovará um valor que nós estamos chamando de Fundo Estabilizador Trimestral, onde que o clube terá um orçamento retido para cada trimestre, para cobrir possível revés financeiro que nós venhamos a ter, em busca dessa estabilização. Esse recurso ele está sendo discutido, os valores que nós vamos disponibilizar, o resto será aplicado no clube como a garantia do clube, ou seja, a gestão sempre dos gastos ficará dentro dos orçamentos aprovados, mas o Conselho liberará. Esse recurso não vai direto para a diretoria executiva, tá certo? Ele fica na conta única do clube, que é gerido pelo presidente executivo, mas vai estar em aplicações financeiras para que a gente venha fazer todo um planejamento. As divisões de base, hoje, é uma coisa bastante interessante, desde que ela seja planejada, Luciano, demais ouvintes, como um negócio. Ela tem que ser feita para você gerar jogadores para subir dentro do clube ou, às vezes, negociar esses jogadores, tá certo? Esses garotos que despontem. Ou seja, o que nós estamos querendo é ter a competência de uma SAF. O que é que a SAF fará no CFB? Você pode fazer a SAF só para o futebol profissional, tá certo? Ou pode fazer a SAF para o futebol profissional e uma outra SAF para o amador, tá certo? Que são investidores que buscam lucro. Eu sou eminentemente do setor privado, vocês me conhecem,
E a busca do CRB, e ele como um clube, ele é feito, é uma entidade privada que é feita para dar lucro. Como clube, ele não pode dividir lucros com seus sócios e associados. Essa é a grande diferença do clube.